Olá pessoal, me chamo Ramon Martins e vou ministrar o curso de Introdução à Computação Forense. Faço parte do projeto de extensão Residência em Segurança da Informação, que visa entregar aos universitários, membros do projeto, a vivência acadêmica e profissional de segurança da informação. E também temos como objetivo contribuir com a sociedade, dentro e fora das universidades, oferecendo para empresas de pequeno e médio porte serviços que não podem ser pagos por elas, e conseguir mostrar como esse assunto é tão importante. Atualmente trabalho como pesquisador de segurança da informação e atuo em soluções de baixo nível, em kernel Linux e Windows, na empresa Instituto Atlântico. Esses são alguns requisitos para acompanhar um curso. Os requisitos passados aqui são para dar uma noção do que você precisa para conseguir utilizar as ferramentas forenses. Quanto melhor os recursos da sua máquina, mais fácil será montar o seu laboratório forense e realizar as operações. Isso não quer dizer que você não consiga utilizar uma configuração inferior para praticar técnicas forenses, porém talvez encare alguns problemas de travamento e lentidão. As técnicas utilizadas em computação forense às vezes são exercidas sem seguir as etapas da perícia. E tudo bem, você pode usar as ferramentas e técnicas para resolver outros tipos de problemas. Aqui na introdução eu falo um pouco sobre a perícia forense. Começar com um parágrafo citado por um professor que eu tive a alegria de ser aluno. A perícia forense é o processo de identificar, coletar, preservar, examinar e apresentar o vestígio digital de uma maneira legalmente aceitável, conferindo-lhe validade probatória em juízo. Esses são alguns dos livros recomendados para seguir o estudo, que são ótimas referências, bons tanto para consulta quanto para prática e leitura de computação forense. Vamos começar com a introdução à criminalística, focando na parte da perícia forense. O termo criminalística foi criado por Hans Gross. Ele reconheceu desde cedo a completa ineficiência dos métodos de investigação então empregados na sua época. Informantes e confissões, onde os resultados geralmente eram obtidos pelo castigo corporal e pela tortura. Resolveu também criar um conjunto de metodologias, técnicas e procedimentos científicos próprios para investigação forense em locais de crimes. A esta ciência deu o nome de criminalística, portanto, foi o criador e fundador da ciência criminalística. Outro conceito, agora sobre definição forense. A criminalística é uma ciência aplicada à apreciação de vestígios com o objetivo de interpretá-los, analisá-los e contextualizá-los com vistas às necessidades forenses. Dito tudo isso, a criminalística é a ciência dos vestígios aplicada à área forense. Ela utiliza o conhecimento de outras ciências, como química, física, biologia, medicina, computação, engenharia, contabilidade e etc., para a elucidação dos casos, onde a perícia forense criminal é a criminalística em ação. A elucidação do delito depende da descoberta da materialidade e autoria. A materialidade é a demonstração da conduta vedada pela norma penal. Os aspectos materiais podem provar a existência real de um crime ou mesmo provar que não houve crime. A autoria é a descoberta da pessoa que cometeu o delito. A materialidade e a autoria são respaldados por lei. E o artigo 413 da Lei de número 11.689 de 2008 fala sobre como a materialidade implica a autoria. Já no artigo 414 da mesma lei, fala sobre como o juiz pode não aceitar a materialidade, porém, até que ocorra a extinção da punibilidade, o juiz pode aceitar novas denúncias e queixas com novas provas. Dado o caso, a materialidade e a autoria respondem algumas perguntas como o que ocorreu, onde ocorreu, como ocorreu e quando ocorreu. Para a autoria, quem o praticou. E para a solução do caso, existem alguns fatores, e um deles pode ser obtidos pela perícia forense, para a entrega devida das informações oriundas dos vestígios. Agora vamos iniciar a parte técnica da computação forense, começando pela análise forense de Linux, e um dos componentes mais importantes de qualquer sistema operacional. O kernel. Núcleo do sistema operacional é a parte do software do sistema operacional mais próxima do hardware. O kernel provê os serviços básicos para todas as outras partes do sistema operacional e contrasta com o shell ou qualquer tipo de aplicação, que significa ser a parte mais distante do hardware que interage com os comandos do usuário. O kernel provê algumas funções básicas, dentre eles o gerenciador de interrupções, que são chamados de escrita e leitura, que competem pelos serviços do kernel, agendador de processos, determina qual processo irá ser executado e em qual ordem na CPU ou nos cores da CPU, gerenciador de memória,
controla o espaço de gerenciamento do sistema operacional entre user space e kernel space, compartilhado o espaço entre todos os componentes do sistema operacional. E a interação entre a área de usuário e o kernel, feita através de chamadas de sistema, os system calls. Há algumas formas de se projetar um kernel. Ele pode ser monolítico ou do tipo microkernel. O monolítico carrega todas as implementações. Naturalmente, ele é maior que o microkernel. Já o microkernel carrega apenas o essencial, e qualquer outro tipo de recurso que falta deve ser adicionado ao kernel. Um dos componentes que o kernel deve gerenciar é o sistema de arquivos, e há uma variedade de sistemas de arquivos que provê mecanismos para o armazenamento e acesso aos dados e programas dos sistemas operacionais. Os arquivos são gerenciados pelo sistema operacional. O modo como eles são estruturados, nomeados, acessados, utilizados, protegidos e implementados faz parte do projeto do sistema operacional. Falando um pouco sobre alguns dos sistemas de arquivos Unix-like, temos a família ext, Extended File System, e dela vem o sistema de arquivos mais utilizado hoje no mundo Linux, o ext4, usado por padrão pela grande maioria das distribuições. Tudo começou com o sistema EXT, Extended File System, introduzido em 1992. Nos estágios primários de desenvolvimento, o Linux utilizava um sistema de arquivos bem mais antigo, o Minix FS. O Minix é um sistema Unix que Linus Torvalds usou como base nos estágios primários de desenvolvimento do Linux. Entretanto, o Minix FS possuía pesadas limitações mesmo para a época. Os endereços de blocos de dados tinham apenas 16 bits, o que permitia criar partições de no máximo 64 MB. Além disso, o sistema não permitia nomes de arquivos com mais de 14 caracteres. Com isso, o Extended File System foi criado e isso foi um grande avanço para a época, mas o sistema ainda estava muito longe de ser perfeito. O desempenho era baixo e ele era tão sujeito à fragmentação de arquivos quanto o sistema FAT. Além disso, logo começaram a surgir HDs com mais de 2 GB, de forma que em 1993 surgiu a primeira grande atualização, na forma de ext2. O ext2, ou Extended File System 2, trouxe suporte a partições de até 32 TB, manteve o suporte a nomes de arquivos com até 255 caracteres, além de diversos outros recursos. O maior problema do ext2 é que ele não inclui nenhum sistema de tolerância a falhas. Sempre que o sistema é desligado incorretamente, é necessário utilizar o FSCK, um utilitário similar ao ScanDisk do Windows, que verifica todos os blocos de sistema de arquivos, procurando por inconsistência entre as estruturas e descrições e os dados efetivamente armazenados. Já o próximo avanço na família de sistemas de arquivos chamados Extended File System foi o ext3, que possui 3 modos de operação: Ordered, Journal e Write Back. No modo Ordered, que é o padrão, o Journal é atualizado no final de cada operação. Isto faz com que exista uma pequena perda de desempenho, já que a cabeça de leitura do HD precisa realizar 2 operações de gravação, uma no arquivo que foi alterado e outra no Journal, que também é um arquivo, embora especialmente formatado. O ext3, assim como o ext2, utiliza endereços de 32 bits e blocos análogos aos clusters usados no sistema FAT de até 8 KB. Tanto o tamanho máximo da partição quanto o tamanho máximo dos arquivos são determinados pelo tamanho do bloco, que pode ser escolhido durante a formatação. Para evitar isso, o ext4, legítimo sucessor do ext3, incorporou o uso de endereços de 48 bits, o que permite endereçar um volume virtualmente ilimitado de blocos. Só para referência, o ext4 permite criar partições de até 1024 petabytes. O limite de 2 TB para os arquivos também foi removido, abrindo espaço para o armazenamento de bases de dados gigantes e outros tipos de arquivos que eventualmente venham a superar esta marca. Embora existam diversos outros sistemas de arquivos para o Linux, como o ReiZFS, XFS, JFS e assim por diante, o ext3 continua sendo o sistema de arquivos mais utilizado, já que ele atende bem a maioria e é muito bem testado e, por isso, bastante estável. A tendência é que o ext3 seja lentamente substituído pelo ext4 e os demais sistemas continuem entrincheirados em seus respectivos nichos. Aqui temos uma representação gráfica de algumas estruturas que podemos encontrar na família de sistemas de arquivos Extended File System. Há 5 estruturas principais a serem consideradas:
Os blocos, que são unidades básicas de armazenamento no sistema de arquivos, os superblocos, que contêm informações do layout do sistema de arquivo, a tabela de grupos de blocos, onde que cada grupo de blocos contém numerosas estruturas, o descritor informa onde cada um está, o grupo de blocos, estrutura organizacional de blocos, e os inodes, estrutura contendo informações do arquivo. Agora vamos falar sobre imagens de sistemas operacionais, especificamente baseados em Linux. Nessa imagem, não haverá arquivos de registros, assim como o Windows tem, que são os Windows Registro Files. Dessa forma, as informações dos sistemas estão espalhadas por várias fontes. Deve-se conhecer o sistema para encontrar o local correto da informação. O sistema de arquivos é provavelmente da família Extended File System, que é um sistema de arquivos completamente diferente dos sistemas Windows, que é o FAT e o NTFS. Não haverá data de criação dos arquivos se for anterior ao STD4. Os metadados importantes são zerados quando o arquivo é deletado, dificultando recuperar arquivos apagados. Nessa imagem, a maioria dos arquivos está em formato texto. A boa notícia é que você pode buscar por strings. Neste slide, mostro alguns comandos para a montagem de disco. Alguns fatores devem ser levados em conta quando começamos a apreciar uma imagem de disco. As imagens de disco não podem ser montadas diretamente, já as imagens de partições, sim. As imagens de disco devem possuir seu próprio dispositivo, por isso que usamos o parâmetro loop na execução do comando mount. Ele é um loop device, ele cria um loop device. Desta forma, ele será tratado como um disco. As imagens do Linux podem ser montadas em uma pasta diretamente, e com isso serão tratadas como arquivos em diretórios. Passamos pela imagem de disco e partições, considerado análise fria de dados de grau menor de volatilidade. Começamos agora com um grau de volatilidade de dados maior, como as informações contidas na memória RAM. Afinal, o que se pode encontrar na memória RAM? Tudo que é executado pelo sistema operacional atravessa a memória RAM. Processos e threads em execução, incluindo processos ocultos, conexões de rede, sockets, endereços IPs, nomes de domínio, portas abertas, conexões finalizadas. O estado de rede provê informações importantes sobre as conexões de rede em andamento e dos processos que estão aguardando a conexão. A partir dessas informações, é possível verificar se algum invasor instalou algum programa suspeito, como por exemplo um backdoor. Também podemos encontrar configurações de hardware e software, logs de evento, chaves de criptografia, senhas, memória de clipboards, o Ctrl+C, Ctrl+V e etc.